Fala galera, beleza? Hoje eu queria começar com vocês um outro tipo de vídeo, uma outra abordagem, falar um pouquinho de curiosidades bíblicas e eu vou dar o tema porque eu me inspirei para esse quadro num livro, então eu vou dar o tema do livro que é a Bíblia escrita e a Bíblia pregada. Qual é a relação e a diferença entre elas? Será que tem alguma diferença? Porque muitas vezes a gente, infelizmente, repete tanta coisa, né? Porque todo mundo fala de um jeito, todo mundo fala do outro. E a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. E tem uma história muito interessante de falar sobre isso. Uma moça, né? Ela vendo a sua mãe cozinhar na casa da sua avó, achou muito interessante que a mãe dela cortava o rabo e a cabeça do peixe e jogava fora. Só cozinhava o corpo e não cozinhava o peixe inteiro. E ela já tinha visto outras pessoas cozinhar o peixe inteiro. Ela, mãe, por que a senhora só cozinha o corpo do peixe, tira a cabeça e tira o rabo? Ah, minha filha, eu aprendi com a sua avó e ela sempre fez assim. Então, eu sempre fiz assim. Você pode perguntar a ela por quê. E ela foi perguntar à avó dela. Ah, vozinha, por que a senhora cozinha desse jeito? Aí ela, minha filha, eu sempre vi sua bisavó, minha mãe, cozinhar assim e eu sempre cozinhei assim. Ah, mas ela tá acordando agora, então você vai lá e pergunta a ela. E ela foi, estava muito curiosa. Ah, Bisa, por que a senhora cozinha, corta o rabo e a cabeça do peixe e não frita ele todo? Ah, minha filha, é que antigamente, muitos anos atrás, a gente não tinha muito dinheiro, só tinha uma frigideirazinha bem pequena que não cabia o peixe todo. Então eu cortava e jogava fora o restante. Então, 3 gerações de família cozinhando da mesma maneira, sem saber o porquê, sem saber a origem, e hoje ela com a frigideira grande, com todos os recursos, uma vida diferente de que a bisavó dela tinha e cozinhando daquele jeito, sem saber o motivo, só repetindo as mesmas atitudes. E muitas vezes acontece isso com a gente, muitas vezes acontece isso dentro da igreja e nos púlpitos da igreja. Repetimos tantas coisas, né? E tantas frases feitas, mas que na verdade não refletem o que a Bíblia diz. E hoje a gente vai lidar com vamos analisar uma. Vamos falar de Elias, na verdade. Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo? Será que foi isso mesmo? Vamos dar uma olhada no texto? 2 Reis, capítulo 2, conta lá a história de Elias e Eliseu, a forma como eles se separaram, como Elias passa o cajado, né? Passa o ministério para Eliseu. E a Bíblia pregada, vamos dizer assim, é que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Sempre foi assim, e talvez você, quando criança, tenha imaginado, né? Uma cena de filme, um homem entrando dentro de uma carruagem pegando fogo, talvez até pensado, como é que não se queima, né? Já é um milagre muito grande, uma carruagem de fogo descer dos céus e levar alguém, mas um milagre maior ainda, alguém não se queimar dentro da carruagem de fogo. Coisas de criança, né? Mas será que foi isso mesmo? Analisando o texto, a gente percebe que não tem nada no texto que diga que Elias subiu numa carruagem de fogo. E a gente vai analisar. Nenhum lugar, nenhuma Bíblia, nem na NVI, que é um pouco mais dá a entender algumas coisas, diz nada sobre Elias subir na carruagem de fogo. O texto diz exatamente assim: sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. E lá no verso 11 vai dizer assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Como podemos perceber, o texto afirma que Elias foi levado num redemoinho, não numa carruagem de fogo.
ainda que digam que ele tem entrado e subido na carruagem. Não é isso que o texto diz, não é isso que a gente pode afirmar. Então, é mais uma dica, mais uma curiosidade para que a gente realmente comece a espalhar a Bíblia escrita e não somente essa Bíblia que tem sido pregada e perpetuada por algumas declarações que a gente tende a ficar repetindo, mas que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia escrita. Dá uma olhada. 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 11, vai contar toda essa história e a forma linda como Elias passou o ministério, transferiu o ministério e a assunção para Eliseu. Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima.